Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Lucas, capítulo de número 23, versículos 26 até os 56. Os irmãos acharam? Acharam? Ok? Está escrito assim: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sob os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava em epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus.
e, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Deus, nós, o teu povo, ansiamos pelo dia que, ombreados com os anjos, haveremos de lhe prestar culto por toda a eternidade. Apenas por alguns instantes de culto, onde cantamos, onde oramos, onde lemos, onde vislumbramos pela fé a sua presença e o seu ser, nosso coração já transborda de alegria. Por isso podemos imaginar quão dadivoso será a eternidade aos seus pés. Até lá, pedimos que o Senhor não nos desampare, que não venhamos a ficar sozinhos um só instante, que o teu Espírito venha preencher o vazio do nosso coração e a tua palavra venha nos conformar à imagem de Jesus Cristo, Senhor. Para que no dia do porvir sejamos conhecidos como Ele é e Ele seja reconhecido como nós somos. Ajude-me então a pregar a sua palavra e que teu Espírito, que cumpre sempre os propósitos do Pai e que jamais volta de mãos vazias, faça o que o Senhor bem quer com todos nós neste lugar, nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto repleto de paradoxos. E o que é um paradoxo? Um paradoxo é uma aparente contradição. Paradoxo é uma aparente confusão. Eu vou dar alguns exemplos para ficar claro como essa palavra pode parecer confuso. Por exemplo, estou cheio de me sentir vazio. Parece uma contradição. Parece que duas palavras contraditórias estão se opondo, mas na verdade elas servem para dar um colorido todo especial. Outro paradoxo bastante conhecido é: o silêncio às vezes é o melhor discurso. Isso também é um paradoxo. Silêncio e discurso parecem contraditórios, mas quando unidos fazem todo sentido. Esse é um texto repleto de paradoxos. E onde estão os paradoxos desse texto? Bom, começa com um rei que é Deus morrendo. Isso é um tremendo paradoxo. Um tremendo desafio à nossa percepção. Jesus, um rei com atributos divinos, nesse texto morre. E a morte de Jesus está clara. Versículo de número 46, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disso, morreu. E depois disso, expirou. Uma outra contradição é um rei com necessidades tão especiais, como nós vimos no sermão da semana passada, aqui ser tratado com desdém. Versículo de número 38, também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Ele era rei de fato, mas aqui foi tratado como um verdadeiro bobo da corte. A sua dignidade, então, aqui ela foi
esfolada. Versículo de número 36, os soldados escarneciam dele. Versículo de número 35, as autoridades zombavam. Versículo de número 34, versículo de número 33, ele foi crucificado junto a malfeitores. No versículo de número 39, no versículo de número 40, esses malfeitores zombam da dignidade dele. Se tu és o Cristo, desce daí. O rei adorado aqui é humilhado. O rei que recebeu cânticos dizendo, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, aqui teve as suas vestes disputadas num jogo infame, como num jogo de cartas, em que a disputa era o linho, o tecido que estava sobre ele. Tecido esse que foi posto lá na fortaleza de Pilatos, roubado ou retirado de um resto, de um monturo, de um soldado que tinha deixado suas vestes para trás. Esse texto é cheio de paradoxos. Mas os paradoxos que eu quero destacar não são relacionados ao Senhor Jesus. Os paradoxos que eu quero destacar são os relacionados às demais personagens da cena e principalmente a nós que estamos aqui. Os paradoxos da crucificação podem ser vistos nestes personagens e nestes todos personagens desse domingo de manhã. E eu quero começar a nossa jornada dos paradoxos da crucificação, e esse é o tema do meu sermão, os paradoxos da crucificação, mostrando o primeiro deles, que está lá no versículo de número 26. Olha comigo no texto. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. É necessário que nós contextualizemos tudo o que está acontecendo aqui. A teologia tem uma disputa entre a quarta e a quinta-feira ser o dia da última ceia. Eu particularmente acredito que o dia da última ceia foi a quinta-feira. Jesus, após ter ceado com os seus discípulos, é preso no Getsêmani e passa aquela madrugada toda diante do Sinédrio. Quinta para sexta-feira, diante do Sinédrio. Sexta-feira, bem cedo, Jesus é levado a Pilatos. Depois de Pilatos, ele é levado a Herodes. Depois de Herodes, ele é levado a Pilatos. E aqui, a partir desse texto, começa a Via Crucis, começa a Via Sacra. Começa a jornada de Jesus em direção ao Calvário. E Lucas destaca, dentre essa jornada, apenas 2 fatos. E o primeiro desses fatos está aqui, com o encontro com um sirineu chamado Simão. E eu posso pensar nesse paradoxo com 2 frases. Um carregador carregado, ou um servo servido. E quem era o carregador aqui que foi carregado? Talvez você diga, Jesus era o carregador que foi carregado, ou Jesus era o servo que foi servido. E eu tenho que te dizer, lê do engano. Não se apresse de tal forma. O carregador que foi carregado era Simão o Sirineu. Simão Sirineu estava completamente alheio a tudo que estava acontecendo durante essa semana. Os outros evangelistas vão dizer que ele vinha como não se dando conta dos fatos. Aquela semana foi uma semana cheia de acontecimentos. Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém. Jesus foi até o templo e chutou os cambistas. Teve a maldição da figueira. Teve o evangelismo em relação aos judeus de origem helênica. A cidade inteira estava em polvorosa. E de repente, Simão Sirineu vem de fora sem se dar conta do que estava acontecendo. Completamente alheio, completamente indiferente.
E ao entrar na cidade, se depara com aquele cortejo, uma multidão cercando o Senhor Jesus. Ele, com a testa sangrando, com um manto de linho agarrado nas suas vestes, cujo corpo havia sido dilacerado pelas chicotadas dos soldados de outrora. Seu rosto inchado, levou um murro na cara, o sangue caindo pelo caminho, a multidão outrora chorando, outrora gritando, e de repente Simão Cirineu está ali no meio da cena. Os romanos o interpelam: pare o que está fazendo, largue tudo, ajude esse homem. Provavelmente Jesus já havia tropeçado 2 ou 3 vezes nesse momento da cena. E Simão, o carregador, mal sabia que neste momento da história estava ele sendo carregado. E por que eu estou dizendo isso? Porque no Evangelho de Marcos, Marcos vai citar 2 personagens, dizendo Alexandre e Rufo, filhos de Simão o Cirineu. Simão Cirineu, depois desse momento da história, tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Esse encontro é tão significativo, que Marcos vai escrever o seu evangelho mencionando os 2 filhos de Simão. Eles se converteram, a família inteira se converteu. Não só os filhos de Simão se converteram, mas a esposa de Simão, Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, vai dizer: mande mensagem a Alexandre e a sua mãe, mande mensagem a essa família de crentes. O primeiro paradoxo é que o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz mal sabia que seria carregado por Jesus pelo resto da vida. Mal sabia Simão Cirineu, o homem alheio a tudo que estava acontecendo, mal sabia que ele, sua mulher e filhos seriam sustentados pelo Senhor pelo resto da eternidade. Primeiro paradoxo, então, do carregador carregado, do servo servido. Segundo paradoxo, está aqui do versículo de número 27 até o 32, acompanha comigo a leitura. Seguia-o numerosa multidão do povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Essas mulheres eram pranteadoras profissionais. Aqui eu não estou dizendo que elas tinham sido contratadas ou que não havia sentimento nelas. Eu não estou dizendo isso. Mas nesse período da história, era comum as pranteadoras. Era comum os pranteadores. Como é que eu provo isso? Você deve se lembrar do episódio de Lázaro, em que ele estava sepultado dentro de uma caverna. Quando Jesus chega, os pranteadores ainda estavam lá. O que os pranteadores faziam? Choravam, gritavam, batiam nos peitos, jogavam cinza para cima e se lamentavam. Era uma forma de mostrar o prestígio do morto, o prestígio do condenado, o prestígio daquele que estava partindo dessa para melhor. Era comum que pranteadores estavam lá. E aqui nessa cena, uma numerosa multidão está cercando aquele cortejo funesto e mulheres pranteavam e lamentavam. Como é que eu chamo esse paradoxo? As pranteadoras pranteadas, as choronas choradas. E por que eu coloco esse paradoxo assim? Olha comigo o versículo de número 28 até o versículo de número 31. Jesus volta-se às mulheres que choravam e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês. Quem começa a chorar aqui é o Senhor Jesus mais uma vez. Lembra-se na entrada triunfal que ele olha para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, se tu soubesse o que te traz a paz. E Jerusalém rejeitou o que trazia a paz, que era o Senhor Jesus montado no jumentinho. E diz o texto que Jesus chorou.
Vendo o que estava por vir em Jerusalém, Jesus chorou, sabendo que no ano 70, Jerusalém seria devastada pelos romanos. Jesus chorou, e aqui ele olha para essas mulheres e diz: não chorem por mim, chorem por vocês. É como se quem pranteasse aqui fosse o alvo do pranto, quem começasse a chorar fosse o instrumento do choro. As mulheres estão batendo no peito, dizendo: ah, Senhor, por que Jesus? Por que Jesus? E Jesus para e diz: não chorem por mim, chorem por vós e por vossos filhos. Porque os dias virão em que vocês dirão: bem-aventurada aquela que não tiver filho. Jesus está apontando mais uma vez para o ano 70, mais uma vez para a destruição do templo, mais uma vez para a invasão romana. Diz o texto, ou melhor, diz a história, que crianças de peito foram cozidas para matar a fome da população. Diz a história que as crianças foram mortas. Antes da ocupação dos romanos, pais tiveram que matar os próprios filhos porque o sofrimento seria tamanho. Jesus aqui pranteia pelas pranteadoras. Eles dizem: naqueles dias, quando chegar a fúria dos romanos, vocês dirão aos montes: caia sobre nós. É como se as montanhas caíssem, ou como se suplicasse que as montanhas desabassem. É como se nós, em tamanho desespero, aqui dentro desse lugar, olhássemos para o céu e disséssemos que o teto desabe sobre nós e que não haja um de nós para sobreviver. E por que o pranteado chora? Versículo 31 ele diz: se na madeira verde fazem isso, imagina vocês que são secos. Se na árvore frutífera fazem isso, imaginem vocês que não têm fruto. Primeiro paradoxo: o carregador foi carregado pelo Senhor Jesus. Segundo paradoxo: as pranteadoras são pranteadas. Terceiro paradoxo: versículo 32 diz que eram levados outros dois malfeitores. Estavam acompanhando aquele cortejo, carregando a cruz. A haste da cruz tinha em torno de 30 quilos, mais ou menos, aquele poste que ficava nas costas. Ele era carregado sobre os ombros. O poste principal da cruz, em torno de 3,5 metros, 4 metros, já estava fincado no lugar. Esses homens carregando aqueles 32 quilos, em poucos quilômetros, que a via crucis era curta, mas ao mesmo tempo insuportável, esses homens carregavam o peso junto ao Senhor Jesus. Tropeçando, caindo, pedindo ajuda. Até que eles chegam ao lugar, versículo de número 33, chegaram ao lugar do Calvário, chegaram ao lugar da crucificação, e rapidamente os soldados romanos se deram ao trabalho. Um cravo em torno de 15 centímetros, mais ou menos, era pregado nos punhos e nos pés. O cravo era pregado ainda no chão, e depois tudo era suspenso por cordas. Era tudo deitado, tudo posto no chão e erguido por cordas. Os malfeitores ficaram um à direita e outro à esquerda. E de repente, o outro paradoxo surge na cena. E esse paradoxo, ele é talvez o mais extraordinário de toda a cena. Porque a cena não contempla só a crucificação do Senhor Jesus. Olha comigo o versículo de número 35, versículo de número 36, versículo de número 37 e versículo de número 38. Versículo de número 35. O povo estava ali e tudo observava. As autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados o escarneciam. Colocaram vinagre na boca do Senhor Jesus, morrendo de sede. O Senhor Jesus necessitando de água, e os textos dos outros evangelistas dizem que ele gritou: eu tenho sede, e ao invés de água, vinagre.
E os soldados zombavam, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A cena inteira é uma zombaria. Versículo número 38, estava sobre a cabeça do Senhor Jesus, escrito em latim, escrito em hebraico e escrito em língua grega: este é o rei dos judeus. Contemplem o rei dependurado, o rei açoitado, o rei escarnecido, o rei esmurrado. E qual é o paradoxo? O paradoxo é dos imperdoáveis, ou os imperdoáveis perdoados. Olha comigo o versículo de número 34. Isso me dá um arrepio na alma, isso me dá um tombar do meu coração que palpita. Contudo, e apesar disso, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todos eles imperdoáveis, todos eles. Nenhum desses homens aqui merecia o perdão, ninguém da cena merecia o perdão. Mas assim como o carregador foi carregado, assim como as pranteadoras foram pranteadas, aqui os imperdoáveis são perdoados. E dependurado na cruz, fazendo força para respirar, um grito ecoa, dizendo: Pai, perdoa-lhes. São ignorantes, são tolos, são estúpidos. Eles não sabem o que fazem. E mesmo Jesus pedindo que o Pai os perdoasse, diz o texto que eles repartem as vestes de Jesus, fazendo isso um escárnio profundo. Os imperdoáveis perdoados. Mas a cena continua. A cena continua com os malfeitores que estavam ao lado de Jesus, maldizendo. Os demais evangelistas vão dizer que os dois maldiziam o Senhor Jesus. Os dois estavam zombando. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, diz o ditado popular, e aqui talvez seja exatamente isso que nós estamos vendo. Os malfeitores estão à beira da morte, e naquele momento, já que vamos morrer, quem sabe a gente tira um sarro desse daqui que está do nosso lado. E aqui em Lucas, um dos malfeitores é destacado. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. Porém, alguma coisa acontece no coração do outro. Alguma coisa misteriosa acontece no coração do outro zombador, porque de fato eram dois zombadores. E este é o quarto paradoxo, que é do malfeitor recompensado. Se os imperdoáveis foram perdoados na cena anterior, aqui o malfeitor é recompensado. Respondendo-lhe, porém, o outro bandido, o outro malfeitor, o outro desgraçado, ele diz: nem ao menos temes a Deus? Estamos nós dois sob igual sentença. Nós, na verdade, merecemos, ele diz no versículo 41, nós com justiça merecemos a cruz. Estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse Jesus não fez nada. Mas esse Jesus nenhum mal fez. Então o malfeitor, fazendo um esforço tremendo, eu não sei se olhando para a direita ou para a esquerda, mas virando o seu corpo, olha para os olhos do Senhor Jesus, manchados pelos golpes no rosto, já avermelhados de tanto sangue pisado ter descido a sua face, e fitando Jesus nos olhos, pede: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, não me esqueça. E então um paradoxo acontece. Esse homem merecia a cruz, esse homem merecia a sentença. Quais foram os malfeitos, quantos foram os maus intentos praticados por esse homem? Só a eternidade nos dirá.
No entanto, uma cena cheia de paradoxos toma conta ou cruza com a vida dele. E Jesus diz: em verdade te digo que hoje, daqui a pouquinho, estarás comigo no paraíso. O malfeitor, que não merecia recompensa alguma, foi recompensado por toda a eternidade nessa cena. O carregador foi carregado, as pranteadoras foram pranteadas, os indesculpáveis foram desculpados. Um malfeitor foi recompensado. Versículo de número 44, até o 49. Um outro paradoxo surge na cena. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde. Rasgou-se o véu pelo meio, o véu que ficava no santuário, separando o santo dos santos, o lugar mais sagrado para os judeus, onde a arca da aliança estava. O véu se rompe de cima e embaixo. Então, naquele instante, Jesus morre. Versículo de número 46, clamando em alta voz, no seu último suspiro, Jesus grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disso, morreu. Contudo, o centurião, que estava ali comandando a farra, o centurião que estava comandando a repartição da veste, que estava comandando a colocação dos cravos, que estava comandando a zombaria, que estava comandando a festa e o escárnio, o centurião, o assassino do Senhor Jesus, ou pelo menos o chefe dos assassinos, de uma hora para outra, passa a dar glória a Deus. Olha o versículo 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Depois de ter matado o Senhor Jesus, olhou para o céu e disse: verdadeiramente esse homem é justo. A história, infelizmente, não nos trouxe o nome desse centurião, mas há muito que foi dito sobre ele. E algumas dessas histórias mostram que esse homem, a partir desse dia, abandonou o seu cargo de soldado e se uniu às hostes dos discípulos, vivendo o resto da vida para dizer a mesma coisa que ele disse na cruz: verdadeiramente esse homem era justo. E qual paradoxo é esse? O assassino foi justificado nesse texto. O carregador foi carregado lá atrás, as pranteadoras pranteadas, os imperdoáveis perdoados, o malfeitor foi bonificado, e aqui o assassino, aquele que cuidou de toda essa cena, foi de uma hora para outra justificado. Diz o texto que as multidões, assim que acabou o espetáculo, foram embora. Retiraram-se. Aqui nós temos a seguinte cena do pão e do circo, que depois os romanos vão implementar isso de forma tão brilhante, e que no Brasil de hoje pode ser visto nos estádios de futebol, por exemplo. Assim que acaba o espetáculo, os vitoriosos saem cantando e os derrotados saem se lamentando. Aqui a multidão, uns saíram rindo, outros saíram felizes, outros saíram inertes ou sem nenhum tipo de sentimento. Diz o texto que assim que o espetáculo acabou, a multidão foi embora. Alguns foram chorando. Versículo de número 49 diz que os conhecidos de Jesus e as mulheres se mantiveram lá de forma teimosa, sem ir embora, sem arredar o pé. E então vai surgir do versículo de número 50 até o versículo de número 53, o sexto paradoxo. Olha comigo. Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, isto é, que tinha participado do julgamento de Jesus no dia anterior. O julgamento de Jesus durou a madrugada de quinta para sexta-feira. Aqui nós estamos das 3 da tarde até as 6 da tarde.
Nem 24 horas tinham passado de uma cena para outra. José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Aí Lucas coloca uma nota de rodapé, versículo de número 41, está entre parênteses, que não tinha concordado com a sentença que os outros tinham dado ao Senhor Jesus. Ele não tinha concordado. Ele não queria que Jesus fosse morto. Diz a história que ele também não tinha se revelado. Jesus foi condenado e José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, não disse nada. Ele não disse nada a favor nem contra do Senhor Jesus. Não concordou, mas também não se opôs. José de Arimateia era um discípulo oculto e não poderia se revelar. Mas aqui o paradoxo acontece. Onde está o paradoxo? Versículo de número 52. Tendo procurado a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e o versículo 53, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Que paradoxo é esse? O oculto foi completamente revelado. O discípulo oculto, o discípulo que não tinha coragem de se expor, o discípulo que não se opôs aos seus pares, o discípulo que preferiu ficar no silêncio, aqui se revela. O homem escondido nas sombras agora aparece diante da luz. Primeiro paradoxo, o carregador carregado. Segundo paradoxo, as pranteadoras pranteadas. Terceiro paradoxo, os imperdoáveis perdoados. Quarto paradoxo, o malfeitor recompensado. Quinto paradoxo, o assassino justificado. Sexto paradoxo, o oculto revelado. Sétimo e último paradoxo, versículo de número 55 e 56 e o versículo de número 49. Olha comigo esses 3 versículos. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Essas mulheres tinham permanecido com Jesus desde a Galileia. Olha o versículo de número 49. Todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. A gente precisa entender um pouco quem eram as mulheres nesse tempo. E aqui a minha fala, ela vai apontar para a quebra de uma das maiores mentiras que diz que o cristianismo é machista. Pelo contrário, o cristianismo é a fé que coloca a mulher no lugar que ela merece estar. As mulheres eram comparadas a escravos. Só tinha uma coisa mais desprezada do que as mulheres nesse contexto, que eram as crianças. Mulheres e crianças não valiam nada. Mas o Evangelho ressignifica uma série de coisas. O Evangelho faz com que as desprezadas sejam exaltadas. E este é o último paradoxo da nossa história. Aquelas que não tinham nome, recebem nome. Os outros evangelistas vão dizer que Salomé estava com eles. Salomé era mãe de discípulo. Vai dizer que Maria, mãe de Tiago e de Zebedeu, também estava aqui. E vai dizer que Maria Magdala, aquela de quem Jesus expulsou os demônios, a história chamou ela de Madalena, a história chamou ela daquela mulher de João 8, mas ela não é aquela mulher. Ela é uma das mulheres libertas. As mulheres sem nome, as mulheres desprezadas, as mulheres jogadas a escanteio, aqui no paradoxo da crucificação, recebem um lugar de exaltação. As desprezadas foram exaltadas. E não é à toa que Jesus vai ressuscitar, e as primeiras pessoas a quem ele vai aparecer é um conjunto de mulheres. Não é à toa. Não é à toa. Nós temos aqui um amontoado de paradoxos. Nós temos, desde Simão Cirineu, partindo das pranteadoras, dos ignorantes, do malfeitor, do assassino, de José de Arimateia, das mulheres. Nessa cena, todo mundo tem a vida ressignificada. Todo mundo tem a vida transformada.
Mas falta um último paradoxo. E eu disse isso no início da nossa história. O último paradoxo não está no texto. O último paradoxo está aqui, sentado. Está onde você está sentado. O encontro com a crucificação faz com que pessoas que foram carregadas a vida inteira, ou pessoas que carregaram os outros a vida inteira, passem a ser carregadas. O paradoxo está aqui. Pessoas que choraram e choram, agora são consoladas. O paradoxo está aqui. Ignorantes e tolos são perdoados. O paradoxo está aqui. Assassinos e malfeitores são salvos para todo sempre. Gente que era desprezada, gente que não tinha nome, gente que não tinha eira nem beira, no encontro do paradoxo da cruz, tem sua vida completamente transformada. E o mais fabuloso dessa história é que a cada semana, no mundo inteiro, quando alguém se encontra com o paradoxo da cruz, esse alguém tem a vida completamente transformada. Se eu fizesse uma fila aqui e pedisse para testemunhar, me conta o que a cruz te fez, nós ouviríamos coisas do tipo: eu não prestava, eu não merecia, eu não queria, eu não sou santo, eu não sou puro, eu não sou justo. Mas após a cruz, tudo isso recebe novo nome. Após a crucificação, impuros são chamados de puros, injustos são chamados de justos, ímpios são chamados de santos. O paradoxo da cruz, no fim das contas, não tem nada a ver com Deus morrendo. Sim, isso é um grande paradoxo. Não tem nada a ver com um rei sendo zombado. Não tem nada a ver com um digno sendo indignado. No fim das contas, aquilo que parece uma contradição é gente como a gente ser chamado de filho de Deus. Esse é o grande paradoxo. O que a crucificação faz com a gente? A crucificação faz gente que merecia o inferno, como eu e você, sermos chamados no mais alto céu de meus filhos. A cruz faz com que gente que matou o Senhor Jesus seja chamado de filho de Deus. Não é Simão, nem as mulheres, nem o ladrão da cruz, nem o centurião, não são essas pessoas. No fim das contas, esse texto fala de um paradoxo. E esse paradoxo sou eu e você. Gente que não é, mas tornou-se. Gente que não merece, mas recebeu. Gente que não queria, mas foi premiado. Gente que merecia o inferno, mas eternamente foram justificados. Que na cruz reconheçamos a nós mesmos como pessoas que a partir da cruz foram ressignificadas e completamente transformadas. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. O paradoxo é uma aparente contradição. E quando a gente olha para a nossa vida, com todos os pecados, com todos os erros, a gente certamente se pergunta: como assim? Como assim? Com tanto pecado ser chamado de santo? Como assim? Com tanta injustiça ser chamado de justo? Como assim? Com tanta impiedade ser chamado de piedoso? Como assim? Indigno até os ossos, ser chamado de filho de Deus, como assim? Merecendo o inferno, herdando a vida eterna, como assim? Pois é assim. No encontro com a cruz, tudo muda. No encontro com a cruz, tudo é refeito.
no encontro com a cruz, tudo é transformado, tudo é ressignificado. Sabe qual é a oração que eu faço, Senhor? Eu acho que a melhor oração que eu tenho que fazer é essa. Ajude os meus irmãos que aqui estão a perceberem que a cruz é o ponto de virada e de partida da própria vida. E que se há no nosso meio quem ainda não reconheceu essa cruz, eu lhe peço que nesta manhã haja o encontro com o paradoxo da cruz, que é maldita para o mundo, mas para nós é cruz bendita. Foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Cruz que eu passei a amar. Cruz que eu passei a cantar. Cruz que mudou minha vida, minha história e minha eternidade. Ajude os meus irmãos a reconhecerem a cruz e ajude aqueles que ainda não conhecem a darem de cara com ela hoje, ainda manchada de sangue, que eles possam dar de cara com a cruz vazia, mas ainda salpicada de vermelho. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.